nós oramos para que haja revelação do Teu Espírito, Pai, sobre a vida de cada jovem aqui, cada adolescente, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, eu queria pedir só um favor. Eu não consigo pregar com a musiquinha. Eu não cheguei nesse nível ainda. É os caras que é violento, né? Neto, pastor. Só a música só. O microfone você deixa. Eu não cheguei nesse nível ainda dos caras de fluir, né? Eu tenho um pouco de dificuldade eu tenho um déficit de atenção. Ou eu falo ou eu ouço a musiquinha. E aí eu preciso falar, então deixa a musiquinha baixa. Aí no final a gente coloca. Amém? Glória a Deus, irmãos, é um prazer para mim, né? Quero dizer que se tem um povo que é preciosíssimo no meu coração, são os jovens. Porque eu passei assim, né? Eu fui ganho nos Radicais Livres, toda a minha vida foi construída, e eu, desde a minha adolescência até hoje, tenho caminhado com os jovens, aprendi nos jovens, vivi tudo que um jovem poderia viver no Senhor. Eu dou glória a Deus pelo ministério de jovens, porque se não tivesse isso, talvez eu não teria alcançado coisas que eu alcancei. E Deus me abençoou muito por ter participado de um ministério tão poderoso quanto esse. Amém? Então, eu quero compartilhar hoje uma palavra talvez não muito inspirativa. Eu sei que esses dias vocês estão vindo de Holy Fest, de imersões, de uma série de coisas assim, que estão trazendo muito poder, muito fogo. Eu vejo assim, os jovens empolgados. Eu estava no discipulado agora com um casal, inclusive o casal deve estar por aí. E aí, eles estavam descendo, e quando chegaram aqui no salão, estava no momento do louvor, os irmãos pulando aqui. Eu não sei se vocês perceberam, tinha 2 velhos no meio, que eram eles. Eles falaram, não, a gente viu os jovens pulando e tal, já me envolvi também, tal, vi o mover de Deus, glória a Deus. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo muito bom de crescimento, mas presta atenção, fale para o irmão que está do seu lado, cuidado. Por que nós temos que ter cuidado nos momentos bons? Eu quero falar para você que é no momento que está tudo bem, é no momento que você multiplica a célula. Quantos aqui? Eu vi que tem muitas multiplicações nesses últimos tempos. Quem é que é líder novo? Glória a Deus, aleluia. Então, o negócio está fluindo. É nesse momento de festa, aonde você conquista o alvo. Qual que é a posição de muitas pessoas? Graças a Deus. É descansar, sim ou não? Aí é que mora o maior perigo. Por que mora o perigo? Porque é quando você baixa a guarda, é onde o diabo entra para agir. Quando você baixa a guarda, o diabo entra para destruir. Presta atenção, quero dar um exemplo para você com o povo de Israel. Deus tinha um propósito para aquele povo, deles saírem do Egito, chegar em Canaã. E os irmãos sabem, conhecem a história. Tiveram muita luta até chegar a Canaã, 40 anos no deserto, passando fome, passando calor, passando frio, passando privações, era praga, era morte, era um monte de coisa. Atravessaram o Mar Vermelho. Irmão, pensa numa luta que esse povo passou. Chegaram nas bordas de Jericó, eram as paredes, aí derrubaram a parede, do outro lado tinha gigantes. Irmão, pensa num trabalho, 40 anos trabalhando. Chega lá e tem uns gigantes, aí tem que matar o gigante, matou todo mundo, aí tem que dividir a terra. Isso durou muito tempo. Só que sabe o que é interessante? Canaã era a terra prometida para eles. Só que quando eles chegaram em Canaã, dividiram as terras,
Cada um montou lá a sua casa, e o que eles fizeram? Descansaram. Presta atenção que esse descanso aqui não é o descanso em Deus, não. Esse descanso é o relaxo, é o relaxar, é você descansar como que tivesse cumprido toda a missão. Deixa eu te falar uma coisa, presta muita atenção no que eu vou te falar. Sabe quando você vai cumprir toda a sua missão? Sabe quando é que você pode descansar e relaxar em paz? No caixão. Só quando você estiver deitado num caixão, aí você pode descansar em paz. Porque enquanto você não morrer, o reino de Deus funciona. As coisas precisam continuar crescendo. Você precisa permanecer alerta e atento. Por quê? Porque você não pode baixar a guarda. Esse povo descansaram, baixaram a guarda. Eles fizeram os muros em volta de Canaã novamente. Fizeram lá os muros, botaram cerca elétrica, colocaram lá os guardinhas nas portas, fizeram tudo bonitinho. E aí o que fizeram? Foram descansar, foram festejar, foram fazer um churrasco. Não foi churrasco, eu estou inventando, mas foram festejar. A Bíblia diz que na hora que eles não esperavam, de uma maneira de repente, os inimigos estavam lá dentro de Canaã. Como que esses inimigos entraram? Por um lugar que eles não perceberam. Presta atenção, momentos de conquistas, você tende a não perceber uma série de coisas na sua vida. Você tende a não perceber. Por que é só no momento de conquista? Porque no momento de derrota, que está difícil, você percebe tudo. Porque você fica procurando o motivo da derrota. É verdade ou não? Está tudo ruim, você fica, será que eu não dizimei? Não é possível. Você vê, você não dizimei. Rapaz, eu não respondi. Eu estou respondendo, eu estou indo na célula, eu estou fazendo as coisas. Mas por que tanta desgraça na minha vida? Então você não deixa passar nada, porque você está ali na pressão. Mas quando está tudo bem, você deixa passar algumas coisas. E eles não perceberam, mas existia um rio que cruzava Canaã e ia para fora. Os inimigos mergulharam e entraram por baixo das muralhas por esse rio. Eles não perceberam que o rio estava descoberto. Eles não colocaram vigias ali às bordas dos rios. Então, quando os inimigos entraram lá, os inimigos possuíram Canaã de volta e os fizeram escravos na terra prometida. Eu vou te falar, tem muita gente que vive ainda assim como escravo dentro da promessa de Deus. Por quê? Porque ficaram desatentos. Amém? Eu quero ministrar uma palavra, isso é só um exemplo. Eu quero compartilhar com você a respeito de um jovem. Nós estamos pregando para jovem, então eu quero falar de um jovem. Eu não sei ainda se eu sei falar para jovem, mas eu estava prestando atenção, eu estava fazendo um esboço. E aí no meio do esboço, eu estava fazendo ontem de madrugada. E aí eu estava pensando, acho que eu vou pregar isso para minha rede. É um monte de velho que precisa ouvir. Então não sei se, mas Deus vai te dar entendimento. A Bíblia fala de um jovem chamado Eutico. Fala assim comigo, Eutico. Isso é uma pessoa, é gente. Eutico. Se era um jovem, a Bíblia não relata muitas coisas. Na verdade só tem uma passagem que fala de Eutico. E essa passagem é muito interessante porque eu quero trazer alguns princípios do que aconteceu com esse jovem. Está lá em Atos capítulo 20, no verso 7. Atos 20, verso 7, conta o que aconteceu com esse jovem chamado Eutico. Diz assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos. Isso aqui, quem está contando é Lucas, né, que escreveu o livro de Atos. Ele está contando uma das passagens, uma das histórias que Paulo estava pregando. Ele diz o seguinte: no primeiro dia da semana,
nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu e inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. A Bíblia só conta essa passagem a respeito de Eutico. Só que Eutico estava vivendo um momento, esse momento que Paulo estava pregando, era um momento de avivamento, as coisas estavam fluindo assim de uma forma tão poderosa, que Paulo, ele pregou a madrugada inteira, e as pessoas estavam atentas. Você já foi numa vigília? Já foi numa vigília? Amém. Imagina uma vigília só de pregação, sem louvor, sem um violão, sem nada, não tinha música, não tinha banda, não tinha som, era só pregação. Irmão, tem que ter, essa pregação tinha que ter unção, para ficar acordado a madrugada toda. Porque na última vigília que a gente fez, na Armênia, no meio do louvor tinha gente dormindo, de pé, o cara dormindo no meio do louvor. Então, tem que ter unção. Então, aquele tempo, a igreja estava vivendo um avivamento. Pra você ter uma ideia, esse dia já era o segundo sábado que Paulo estava pregando. A Bíblia diz que Paulo passou por essa cidade de Troade, ele pregou um sábado, o povo insistiu para ele voltar no sábado seguinte, para ele continuar pregando antes de ir para outro lugar. Então olha só que poderoso. Paulo estava um avivamento, muita gente estava se convertendo, um mover acontecendo, mas tinha um jovem sentado numa janela, que pegou no sono no meio da pregação de Paulo, caiu do terceiro andar e morreu. Presta atenção que eu quero te falar aqui. Essa história nos mostra muitos princípios e muitas coisas que acontecem com aqueles que estão desatentos hoje. Porque nós estamos no meio do mover de Deus. Nós estamos aqui no meio, as coisas estão acontecendo, o Senhor está movendo, os jovens já alcançaram 300 jovens, aleluia. Desses 1.500 são dos jovens, 600 na verdade, aleluia. 600 do Neto, 200 meu, 200 do 100, 300 do Elner, né? Aleluia. Então, a bomba está com vocês. Não sei se vocês sabiam disso, vocês estão sabendo agora. Então é bom acordar. Então, mover estava acontecendo, e tinha alguém que caiu e morreu durante a pregação de Paulo. Por que Eutico caiu e morreu? Eu quero contar algumas coisas aqui que tem a ver com a sua vida e com a minha vida. Então a primeira coisa aqui é o horário da pregação de Paulo. O horário que Paulo estava pregando, aqui diz que ele se prolongou, e a hora exata que Eutico caiu era meia-noite. Irmãos, meia-noite na Bíblia é um tempo extremamente importante. Sabe por quê? Porque a meia-noite ele é um tempo de transição. A meia-noite, exatamente meia-noite, não faz parte nem de um dia nem do outro. São, assim, é um momento de transição. Esses momentos de transições são momentos, vamos dizer assim, que são momentos que não tem resguardo. É a troca de um plantão, vamos dizer assim.
Você já foi em hospital em troca de plantão? Você fica horas plantado lá. Por quê? Porque um médico está saindo e o outro está entrando. Nesse tempo muita coisa acontece, muita coisa pode acontecer. E aí muitas coisas se perdem. Então presta atenção, meia-noite é um tempo de transição. Meia-noite é um tempo muito importante. E Eutico caiu exatamente no tempo de transição. Meia-noite é um tempo onde muitas brechas estão abertas. Então, eu quero que você entenda que a meia-noite aqui aponta para uma transição, aponta para um tempo de mudança, aponta para um tempo oportuno. Então, vou dar um exemplo para você. Imagina que você tem lá na sua célula 10 pessoas. 4 pessoas da sua célula são aquelas pessoas que você precisa ficar arrastando, insistindo para ir para a célula. Quando você muda a célula de lugar, esse tempo de mudança, o tempo que você tira a célula de um lugar e para o outro, esses 4 não vai mais. Por quê? Porque eles aproveitaram o tempo da transição. Por quê? Porque o tempo da transição é um tempo que não está guardado. Então presta atenção, eu quero dar alguns exemplos aqui de que você precisa estar alerta. O que a meia-noite representa? Então primeiro, todas as parábolas da Bíblia que falam da vinda de Jesus acontecem meia-noite. As bodas do Cordeiro acontece meia-noite. O casamento, o noivo que aparece lá na parábola das 10 virgens, o noivo chega a que horas? Meia-noite. Que hora que casamento é esse que acontece meia-noite? Você já viu o casamento assim? Eu já vi uns que quase chegou. Não é não, Ignis? Oh. Mas Itaquá também, né, mano? Mancada, né? Foi cedo ainda. não precisei muito longe, não. O meu foi acho que 1h30 de atraso. Mas foi culpa dos padrinhos. Então, imagina, Jesus, aqui na parábola, ele aparece meia-noite. O noivo vai vir meia-noite. Jesus, quando ele conta as parábolas do ladrão, ele fala: orai e vigiai, porque vocês não sabem, é que vigília da noite virá o ladrão. Então o ladrão também vem à meia-noite. Davi, nos Salmos, ele diz, né, que o Senhor nos guarda da mortandade que assola ao meio-dia e da peste que assombra na escuridão. E algumas passagens está escrito à meia-noite. Ou seja, meia-noite é o ponto mais escuro da terra. Sabia disso? Porque a meia-noite é exatamente onde o sol está no lado oposto. Então, se você não é terraplanista, aqui está o globo. Porque se tiver terraplanista no nosso meio, esse exemplo não vai servir para você. Então, aqui está o globo. Se você está aqui, exatamente à meia-noite, o sol vai estar exatamente na posição oposta. Ou seja, é momento de trevas, é a treva mais escura, mais densa. Então, a meia-noite é um momento importante. Outro exemplo, Jesus ele fala que ao vencedor, lá em Apocalipse, ao vencedor ele lhe dará a estrela da manhã. Você sabe o que é a estrela da manhã? Estrela da manhã é uma estrela que só aparece, vocês estão ligeiros, hein? Que só aparece de manhã. Sabia disso? Estrela da manhã é uma estrela que só aparece de manhã. Mas qual que é o horário que você consegue ver ela? A hora que eu acordo, umas 11h30. 11h30 você vê uma outra estrela, mas o nome dela é Sol da Justiça. Amém? Presta atenção que Jesus está falando do arrebatamento e da vinda dele. Porque o sol da justiça aparece para todos, mas a estrela da manhã só para quem está acordado à meia-noite. Em Apocalipse ele diz: ao vencedor eu vou dar a estrela da manhã. Ou seja, o vencedor é aquele que está acordado meia-noite. Não entenda no sentido natural, que eu sei que todo mundo aqui está acordado meia-noite. Mas a meia-noite aqui é o momento de você estar atento, orando e vigiando, não deixando a guarda
abaixar. Por quê? Porque é nesse momento que as coisas acontecem. É nesse momento que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Você sabe que exatamente no momento em que Cristo vier, o diabo vai ser solto. É nos momentos vulneráveis que o diabo começa a agir. Então, se você não estiver atento em todo o tempo, você pode ser uma presa muito fácil. Eutico, ele caiu daquela janela, exatamente no horário mais vulnerável que tinha. O horário de sono, um horário de cansaço, um horário de descanso. Então quando você conquista algo e você para descansar, aí é que muitas coisas acontecem. Aí é que muitas coisas acontecem. Quantas multiplicações nós vemos que precisam ser retrocedidas? Por quê? Porque o líder multiplicou e ele descansou. Ele esqueceu que a coisa voltou desde o começo agora. Precisa recomeçar todo o trabalho, precisa recomeçar todo o processo. Está entendendo o que eu estou falando? Então não existe tempo para você parar de trabalhar. Não existe um tempo para você parar de perseverar. Entende? A cada alvo alcançado é um novo desafio que se inicia. Fala isso para o seu irmão. Cada alvo que você alcança é um novo desafio que se inicia. Sempre conto essa história. Tem um técnico, um dos maiores técnicos do Brasil, Bernardinho. Ele escreveu um livro chamado Transformando Suor em Ouro. E ele conta no dia que o Brasil foi campeão mundial de vôlei. E eles foram festejar à noite. 6 horas da manhã no dia seguinte, Bernardinho chegou no estacionamento, montou uma rede, acordou todo mundo, 6 horas da manhã. Acordou todo mundo, aí os jogadores ficaram confusos. Ele falou, vamos descer todo mundo lá para o estacionamento. Eles desceram, viram a rede montada. Bernardinho falou, vamos gente, aquecimento, fazem aí separação e vamos jogar, vamos treinar. Aí eles começaram a rir e falaram, Bernardinho, nós fomos campeão mundial ontem. Ele falou, isso, ontem, hoje vocês não são mais. Hoje você precisa começar a treinar para ganhar de novo. Você foi ontem, ontem passou, acabou. Você precisa continuar treinando. Então, pessoas que param e descansam são pessoas vulneráveis. Amém, irmãos? Segunda coisa aqui, que Eutico estava fazendo. Então, à meia-noite, num tempo de transição, num tempo de cuidado, Eutico estava sentado em uma janela. Eutico estava sentado numa janela. Sabe, janela na Bíblia aponta para você ter olhos para o mundo. Há muitos jovens aqui que estão sentados na janela. Sabe o que é estar sentado na janela? É você estar na reunião. Porque Eutico estava lá na reunião de Paulo. Havia um mover e um avivamento acontecendo. Mas Eutico, ainda que estava naquele mover, os olhos dele estavam para fora. Ele estava atento com o que estava acontecendo no mundo. Eu quero te falar que existe um princípio espiritual aqui. Há muitos jovens que estão pulando e cantando aqui no louvor, mas quando acaba o culto, eles vão lá para a janela da sua vida. Cristian, quem é que te revelou isso? Foi o Espírito? Não, foi o Facebook, foi o Twitter, foi o Instagram, foi os status. Tudo isso me revela. Eu não preciso nem orar, nem jejuar para saber dessas coisas. Por quê? Porque já está escancarado. Há uma geração de jovens que estão de olho lá no mundo, mesmo no meio de um grande mover. Essas pessoas que estão de olho no mundo vão acabar caindo da janela. Sabe, há muita gente que eles vivem na igreja, mas eles estão na igreja, mas vivem como no mundo. Vivem como aqueles do mundo, mas estão na igreja. Estão na igreja porque é aqui que você sente paz, é aqui que você tem amizade, é aqui que você se sente abençoado, mas o prazer mesmo está nas coisas do mundo. Eu quero te falar, enquanto você estiver na janela, você não consegue participar nem do mover que Deus está fazendo dentro, e nem do prazer que o diabo está causando lá fora. Você se torna o crente mais infeliz da face da terra. O crente morno é o cara mais infeliz. A Bíblia diz que Jesus está a ponto de vomitar esse cara.
Sabe por que ele é o mais infeliz? Que ele não vive o melhor de Deus e nem o melhor do diabo. Ele fica dentro da igreja querendo estar lá fora. E aí ele fica lá fora acusado que tinha que estar aqui dentro. Então quando ele está lá no mundo, ele não experimenta tudo do mundo, que ele fala, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que ir para a célula, vai que alguém me olha aqui, ó os irmãos passando, aqui é cheio de Zé Povinho da célula. Aí ele não faz tudo aquilo que o mundo faz. Aí quando ele está dentro da igreja, ele está ouvindo a palavra, mas está no celular, vendo os status, vendo isso, aquilo, vendo as novinhas, fala, não, essa aqui é a próxima. Aleluia! Essa eu chutei, mas você entregou. Essa eu chutei, falei, vou lançar essa, espírito. Na hora que eu lancei, você já caguetou. Verdade, tem muita gente assim. São gente que são pessoas que estão sentadas na janela. E aí eu vou te falar, enquanto você estiver na janela, quando chegar meia-noite você cai, filho. Só que aí o problema é o seguinte, à meia-noite tem duas formas de você cair. Uma é você cair no pecado, outra é Jesus voltando. Uma é você cair no pecado e voltar a viver aquilo que o mundo te dava para você viver. Outra coisa é você estar na janela e Jesus voltar. Eu quero te falar que a segunda opção é bem pior. Então, em nome de Jesus, se você está em cima da janela, sai dela agora. Se você está aqui dentro, viva com intensidade aquilo que o radical livre te chamou para viver. O maior radical livre da história foi o Senhor Jesus. Ele te chamou para viver essa radicalidade que você está vivendo hoje. Então entrega-se de coração. Se você tem coisas para resolver lá fora, resolva de uma vez. Eu quero fazer um desafio aqui para você. Eu quero fazer um desafio. Se existe coisas que você precisa se desvincular do mundo, quem tem ouvidos, ouça o que eu estou te falando. Você sabe, o Espírito vai falar com você agora. Se existe coisas que você precisa desvincular lá fora, desvincula hoje, porque Deus está te chamando para viver intensamente o propósito dEle, dentro da casa, e não na janela. Não fica dividido, não fica dividido. Outra coisa, que na verdade eu quero citar só um versículo. Jesus ele diz o seguinte: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser discípulo. Tem muito jovem que coloca a mão no arado, mas vive olhando para trás. Eles entram na liderança e às vezes ficam pensando se valeu a pena. Tem muito jovem aqui pensando, vale a pena estar no culto, vale a pena fazer isso, vale a pena gastar o sábado, vale a pena investir nisso, vale a pena fazer santidade, vale a pena ficar sem beijar, meu Deus do céu, com vontade de beijar, nossa, aí vai ter seminário de solteiro por enquanto, eu não quero estar mais solteiro, quero beijar. Pega uma laranja bem grande, corta ela no meio e beija assim, ó. Se você está há muito tempo sem beijar, faz com limão. Para ver se passa. Porque a vida não é só beijar. Você vai perceber isso. Você vai perceber, filho. Não é só beijar não. Nos adultos, pastor Alexandre, pastora Soraya insiste, falando, você precisa beijar sua esposa. Aí você jovem ouve um negócio desse, ele fala, esse cara não é possível. Como que o pastor tem que ficar falando para ele beijar a esposa? Casa. Vai lá, isso aí, filho, casa. Arruma uma conta para você pagar bem boa, assim, grande, um boletão. Isso, e se tiver filho, melhor ainda. Aí você vai ver, você vai ver, na hora que você fala beijar, que beijar, filho, beijar, tem que trabalhar, beijar o quê? Eu tenho tempo para beijar. É, querido. Barato é louco, fala pro seu irmão, o negócio é doido, irmão. Presta atenção, meu irmão. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se você está aqui dentro, esquece o que está acontecendo lá fora. Esquece o que o mundo está oferecendo. Você está aqui dentro porque você não é desse mundo. Amém?
Terceira coisa, a Bíblia diz ali que havia muitas lamparinas naquele ambiente. Eu quero focar mais nesse ponto. Na verdade é o último ponto, que eu acho que é o mais importante, que fez com que Eutico caísse e morresse. A Bíblia fala que havia muitas lamparinas. No aspecto natural, as lamparinas naquela época, elas eram acesas com óleo, né? Havia um azeite ali dentro, e elas eram sustentadas por esse óleo. Então, quando a lamparina era acesa, muitas lamparinas, porque cada pessoa tinha uma, lamparina era igual cueca, cada um tinha que ter uma. E aí, então, havia um ambiente de sonolência, por quê? Por causa da fumaça e todo o efeito que as lamparinas causavam. Eutico teve sono e caiu. Mas sabe o que é interessante? Isso aqui não está escrito, mas a história nos afirma que as lamparinas eram uma ferramenta que somente adultos carregavam. E Eutico, alguns historiadores dizem que ele tinha por volta de 9 a 14 anos. Ele era ainda um adolescente juvenil. E aí então, Eutico não tinha lamparina. Ou seja, ele não tinha nada nas mãos. Ele não tinha o que carregar. Eutico, ele só estava enxergando aquilo que a lamparina dos outros estavam mostrando. Sabe, tem um princípio espiritual nisso. A lamparina, você vai ver que em toda a Bíblia aponta para o Espírito Santo. Pode colocar a música ou o louvor subir, já vamos encerrando. A lamparina aponta para o Espírito. E Eutico não tinha a lamparina. Sabe o que isso representa? Pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Pessoas que não conseguem fluir no Espírito. E sabe por que Eutico estava ali naquela reunião? Porque ele estava sendo sustentado pela luz dos outros. Sabe, eu quero falar algo para você, meu irmão. Talvez a sua vida esteja assim, e você só está aqui porque a luz de outras pessoas é que te sustenta. Tem muita gente que só está aqui porque o líder ainda ora por você. Mas se dependesse da sua oração para você estar aqui, você nem estaria, porque você não ora. Tem gente que ele é sustentado pelo clamor do outro. A Bíblia conta que uma vez Jesus estava contando que ia ser perseguido, que ia ser morto. Pedro chegou para Jesus e falou: mestre, de maneira nenhuma nós te deixaremos. Já viu gente assim? O cara está empolgado, de maneira nenhuma eu vou te deixar, é Radical Livres, urra, Aí no dia da ceia ele vem com aquele pão babado, tenho aliança com você, meu líder, estamos juntos. Já viu gente assim? Pedro era um desses. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Pedro, vai com calma, porque hoje Satanás veio pedir sua alma, e eu não deixei. Deixa eu te falar uma coisa, tem muito jovem que o líder é quem não deixa os demônios tragarem a sua vida. Quando você acha que está em paz, tem muita gente que à meia-noite está em guerra pela sua vida. Está em guerra pela sua vida. Está entrando na brecha para que você permaneça firme. Sabe o que é isso? É a lamparina dos outros sustentando você. Mas eu vou te falar que chega uma hora que é necessário que você tenha a sua. É necessário que você tenha a sua lamparina, porque você precisa se sustentar do Espírito. Eutico não tinha lamparina. Eutico não tinha uma vida de responsabilidade com o Espírito. Ele não carregava nada nas mãos. Sabe, eu vou te falar, meu irmão, jovens que não são cheios do Espírito, eles até permanecem por um tempo, enquanto muitas luzes estão acesas,
Porque quando você, igual o Denis falou, ele desceu das escadas e viu muitos jovens pulando e deu vontade de pular. Tem muita gente assim que só pula quando está aqui. Mas quantos adoram assim em casa? Ou quantos adoram? Ou quantos põem um louvor pelo menos? Você está falando, Christian, nossa, está revelando minha vida inteira. Quero te falar, irmão, eu estou te falando algo que eu passei por isso. Eu já fui um jovem como Eutico. Vivia debaixo de luzes de outras pessoas. Eu tive momentos onde eu só tinha experiências no Espírito em conferência. Era só a conferência. Quando tinha conferência, parece que abastecia o tanque, e aí eu ia gastando durante os meses. Chegava uma hora que eu estava frio de novo. Chegava uma hora que vinha o desânimo. Já não queria ir de novo para a célula. As coisas já se tornavam pesadas. Por quê? Porque eu vivia baseado na luz dos outros. E aí quando você não tem luz, o que você enxerga é só escuridão. Você só enxerga falhas, só enxerga erros. Você se torna alguém crítico, alguém depressivo, alguém que não crê nas coisas de Deus. E aí é esse momento que o diabo entra e te derruba, e você cai da janela e morre. Mas eu quero te falar, meu irmão, essa noite o Espírito Santo, ele quer acender a chama que está no seu coração. Eu queria que você ficasse de pé. Sabe, a Bíblia fala que um tempo de conquista, momento onde o povo conquistou, Deus falava: erga um altar, põe fogo nele. Por que Deus faz isso? A chama não pode apagar. A chama não pode apagar. O sacerdote todos os dias, eles entravam lá no lugar santo, e eles removiam as cinzas e trocavam a lenha, porque o fogo tinha que estar aceso continuamente. Sabe, eu vou te falar uma coisa: o fogo precisa estar aceso continuamente para você ter uma vida exitosa. Você precisa ser um radical livre, cheio do Espírito Santo continuamente, para vencer o pecado, para vencer as tentações do mundo, para se envolver de cabeça naquilo que Deus tem para você. Não viva baseado na luz que outras pessoas derramam sobre você, mas viva baseado nas suas experiências. Quantos aqui fazem dias que não ouve a voz de Deus? Quantos aqui fazem anos que não experimenta do poder de Deus num lugar sozinho, no seu quarto? Meu irmão, vou te falar, essa semana eu estava trabalhando aqui, e de repente o Espírito Santo me tomou. Eu entrei numa das salinhas dos kids, fechei a porta, ajoelhei, e eu fiquei chorando meia hora. Sei lá por que eu estava chorando meia hora, mas eu aprendi a manter a chama acesa todos os dias da minha vida. Sabe por quê? Porque o diabo não para de trabalhar. Por isso o fogo não pode parar de queimar no seu coração. Eu quero que você saia do seu lugar, vem aqui à frente, porque nós vamos acender essa chama novamente. Se você tem queimado na presença de Deus, queime cada vez mais. Mas se talvez você não tem fluído com tanta facilidade, talvez você não tenha conseguido fluir de uma maneira rápida, livre, talvez porque há muitas acusações na sua cabeça, ou talvez porque o seu coração ainda está muito dividido, alguma coisa está tomando força, minando a sua fé.
Eu quero te falar, essa noite o Espírito Santo quer acender essa chama no seu coração de novo. Ele quer queimar, e cada vez mais você vai ser consumido pela glória de Deus. Feche os seus olhos. Feche seus olhos, nós vamos cantar um louvor. E conforme nós formos ministrando esse louvor, o Espírito Santo vai acender essa chama no seu coração. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Se você está cheio do Espírito, flua. Acende um fogo. Mas se você precisa ser cheio, abra sua boca em fé. Abra sua boca em fé. Porque quando você começa a falar, o Espírito vem e ativa em você. Acende um fogo em meu coração, que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar em teu amor, em teu amor. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre, e teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória. Erga suas vozes, erga sua voz. Declare com toda intensidade e o poder. Deixa o Espírito fluir. Deixa o Espírito fluir. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como só tu és, só tu és santo. Só tu. Flua, flua, flua. Não há outro como. Deixa aumentar o fogo. Não há outro. Deixa o Espírito queimar. Existe mais, existe mais. Existe mais, existe mais. Existe mais. Abra sua boca em fé. Abra sua boca em fé. Abra sua boca em fé. Só tu és. Enquanto você adora, de repente o Espírito vai te tomar. De repente o Espírito vai te encher da chama que nunca apaga. Oh, xerequere baharalabacaralabá. Só tu és, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Feche seus olhos. Oh, Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar com algumas pessoas aqui essa noite. O Espírito Santo quer marcar algumas pessoas aqui essa noite. Ele está fazendo isso agora.
O Espírito Santo diz que está restaurando algumas pessoas. Sonhos que foram frustrados estão sendo reativados agora. Pessoas que estavam desanimadas, o fogo do Espírito está trazendo sobre você agora uma fé que você não tinha experimentado ainda. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos na porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, as vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Comece a orar em línguas no seu lugar. Comece a fluir no Espírito onde você está. Abra sua boca e comece a fluir um novo cântico espiritual. Abra sua boca e comece a orar. Comece a invocar a presença do Senhor. Comece a ser cheio do Espírito aonde você está. Flua, 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 meu irmão. tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, e eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo
Eu quero convidar os líderes e os discipuladores a orar com imposição de mãos. Orar com imposição de mãos. Líder e discipulador, vamos orar pelos nossos irmãos. Declarar reavivamento espiritual. Reavivamento espiritual. Hoje é dia de reavivamento. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o que seja hoje, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o seja que seja, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Diga Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Enche-me até transbordar e derrama sua glória, derrama Sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua
enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me Até transbordar, derrama sua glória, Feche os seus olhos onde você está. E se for possível, eu gostaria que você orasse em línguas no seu lugar. Mas eu sinto algo no meu coração. Eu sinto que o Espírito Santo, Ele está passeando entre nós. E Ele está tocando o coração de alguns irmãos. E Ele está trazendo um novo avivamento no seu coração. Sonhos que tinham sido deixados de lado, Ele está trazendo novamente à tona. Corações que estavam pensando em desistir, Ele está colocando uma nova chama, um novo propósito no seu coração. Eu sinto que essa é a palavra, essa é uma noite de avivamento pessoal, onde você vai queimar, onde você vai ter algo novo, um novo propósito, algo para qual você possa de fato morrer. E a partir desse avivamento, Deus vai trazer os 600 jovens para os radicais livres. Feche os seus olhos e ore em línguas no seu lugar, porque o Espírito Santo, Ele está passeando aqui. E alguns vão começar a sentir o coração bater mais forte. Outros vão sentir os seus pés pegarem fogo. Esse é o selo, é a marca do Espírito te tocando. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Para a gente terminar, eu sinto isso da parte de Deus. Deus me lembrou um texto. Está lá em Daniel. E esse texto de Daniel, ele fala que Deus enviou um anjo, uma mensagem para Daniel. Mas essa mensagem, ela fica presa, porque o inferno resiste a ela. Até que, então, Deus manda o seu anjo, Miguel. E aí, essa batalha é vencida. E essa mensagem, então, chega até Daniel. E Deus me lembrou agora desse texto. Por que Ele me lembrou desse texto? Porque o Espírito Santo me falou. Os 600 jovens,
já é uma realidade no meio de vocês. Mas vocês precisam entender que para alcançar os 600 vão ter batalhas, mas não são batalhas naturais, serão batalhas que serão vencidas no reino do Espírito. Para a gente terminar esse momentão, eu quero convidar você agora, nós orarmos, fazermos uma batalha espiritual agora, e nós vamos orar contra toda resistência, tudo aquilo que o diabo tem resistido. Para alguns eu sei que tem sido dias difíceis, para alguns líderes tem sido uma liderança pesada, mas isso tudo é a resistência dos despojos que vão vir. Toda guerra tem despojos, e os nossos despojos serão 600, mas para conquistar os 600 nós vamos guerrear. Eu quero convidar todos vocês a nós levantarmos um clamor juntos, repreendendo o diabo, os seus demônios, quebrando toda a resistência do inferno, para que a mensagem, para que os 600 jovens chegue e se torne realidade no nosso meio. E assim como nessa passagem de Daniel, eu senti claramente o Senhor enviando as suas milícias de anjo para lutar por nós, e os 600 vai chegar mais rápido do que a gente imagina. Quero convidar você a fechar os seus olhos no seu lugar. Eu gostaria de ouvir a sua voz como um sacerdote, como alguém que tem autoridade dada por Deus. E você vai orar agora pela sua célula, você vai orar pela sua rede, você vai repreender tudo aquilo que tem resistido você e a sua liderança. Nós vamos levantar agora e declarar que Itaquera é do Senhor. Amém? Feche os seus olhos então, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua voz, orando contra o inferno, resistindo todo o inimigo. Espírito Santo, nós nos levantamos nessa noite e declaramos que Itaquera é do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós resistimos agora ao inferno, nós resistimos agora os principados e potestades, e declaramos que em nome do Senhor Jesus eles são derrotados. Nada vai resistir à vontade do Senhor no nosso meio, e a tua vontade é que nós cheguemos aos 600. Por isso quebra agora toda a resistência, quebra agora todo o desânimo, quebramos agora, Espírito Santo, toda a falta de crescimento, toda a mentira na mente e no coração dos jovens, sobre a sua identidade, sobre quem eles são. Agora seja quebrado em nome de Jesus, toda mentira, todo desânimo, nós quebramos agora em nome de Jesus. Declaramos: diabo, você é um derrotado, você está debaixo dos nossos pés. Solta os 600, solta as nossas multiplicações, solta os nossos jovens agora em nome do Senhor Jesus. Ora assim comigo, fala: Senhor Jesus, nós ordenamos que o diabo e os seus demônios batam em retirada agora. Fala assim: Senhor Jesus, nós ordenamos que o diabo solte agora a mente, o coração dos nossos jovens, e nós ordenamos que toda resistência é quebrada. Declaramos que as nossas células, os nossos discipulados vão crescer, vão multiplicar, nada vai parar. A igreja do Senhor, assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelos 600 jovens que estarão no nosso meio, adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Antes de você ir embora, dê um abraço em 5 pessoas.
que ela é amada do Senhor, amém? E amanhã a gente se vê no nosso culto da família. Traga os seus pais e seus parentes, em nome de Jesus.